Recentemente saiu na Netflix um documentário, é um documentário curto, são 3 episódios, sobre o julgamento do Johnny Depp e da Amber. Bom, eu acompanhei no caso, né? Já tem um tempinho que aconteceu esse julgamento, foram acho que 6 semanas de julgamento, e aí fizeram, e eu me interessei por essa série, eu assisti. Agora eu estou dando a minha opinião, tá, gente? Eu gosto de analisar, de ver, eu queria realmente entender todo o processo. De uma forma bem resumida, o que que esse documentário mostrou para mim? O que que eu interpretei, o que eu vi nesse documentário? A influência das redes sociais, da mídia, na vida das pessoas. E realmente é isso que acontece. Na época do julgamento, que eu acompanhei um pouquinho, e no documentário eles mostram uma psiquiatra da parte do Johnny, né, do Johnny Depp, que chamou uma psiquiatra dizendo que avaliou a Amber com um transtorno de personalidade borderline. O que que é esse transtorno? É uma pessoa que tem mudança de humor diariamente, tá? Só que aí a defesa da Amber trouxe uma outra psiquiatra dizendo que avaliou ela por não sei quantas horas, né? Conversou com ela, e a avaliação dela foi do transtorno de estresse pós-traumático. Claro, cada um puxou a sardinha para o seu lado, tá? Isso ficou bem claro na época do julgamento, tá? Mas, enfim, eu esperava mais dessa série, eu esperava algumas pessoas se pronunciando, né? Algumas pessoas realmente falando, os próprios envolvidos falando sobre esse julgamento, dando a sua versão. E teve uma parte no julgamento que eu só vi na série, que é quando eles vão apresentar umas mensagens do Johnny para o segurança, não me lembro muito bem se era segurança, alguém da equipe dele, porque eles viajavam num avião particular, tá? O piloto foi chamado para o julgamento, disse que não lembrava de ter visto nada, não lembro, não lembro, não lembro. E agora spoiler, tá, gente? No final da série, vamos dizer, quando acaba, que eles vão dar o desfecho, esses documentos, eles foram mostrados, aonde realmente o Johnny fala, vou dar um chute nas costas dela. Foi nesse momento, eu tava até gostando, do documentário, apesar de ter visto ele, esperando, eu tive uma expectativa, eu esperava ver mais sobre o julgamento, mais profissionais falando, mas no momento final, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Isso daí foi realmente manipulado, esse julgamento foi manipulado. Nossa, bom, quem estava ali julgando, né? Quem estava assistindo que ia julgar, gente, como é que chama? Que eu esqueci, os jurados. Eles não podiam ver nada de mídia. Só que eles iam para casa, eles iam dormir, eles ficaram. Teve um período que o julgamento foi suspenso. Será que ninguém comentou com eles? Até que ponto nós somos influenciados pela opinião da maioria? É o que a maioria acha. Sem dúvida alguma, o Johnny é uma pessoa muito carismática, ele realmente teve um público muito grande. Mostrou-se pessoas que são a favor dos direitos das mulheres, mas foi uma pincelada dentro desta série. A questão maior é
quando a gente ouve a notícia, tô falando agora desse julgamento que extrapolou a mídia, gente, teve gente que parou a vida para acompanhar o julgamento que foi televisionado diariamente. Teve uma cena que eu até voltei para ver de novo, porque eles estão falando e aparece muita gente no celular, como se não houvesse mais vida em volta. Ele só olhando o celular. E aí teve uma cena muito bacana, muito bem dirigida, onde mostra uma pessoa que está num balcão, numa mesa, com o celular passando o julgamento, e tem uma cumbuca com sucrilhos, né? O leite e a colher posta. Essa cena diz exatamente isso. Eu paro minha vida para ver, para poder acompanhar esse julgamento. Isso acontece, sim, uma pessoa que é conhecida mundialmente, né? Uma pessoa ilustre, ela pegou a rabeira dele para poder aparecer um pouco, mas ele tinha já uma carreira que ele estava bombando. Mas aí eu fico perguntando, e aqueles países ou os povos que não têm, não acompanham, vendo esse julgamento sem saber da opinião da mídia, o que eles realmente iriam fazer? Que nem eles mesmos comentam, né? Eu não sei em quem acreditar, são dois ótimos atores. Mas tirando a performance deles, tudo que foi mostrado, eu esperava dessa série a avaliação de quem fez essa série, ou do diretor ou do produtor, enfim, não sei, mas que mostrasse uma avaliação das provas apresentadas. Mas realmente eu fiquei com isso daí, por isso que eu quis vir fazer esse vídeo, porque as redes sociais, a internet, importantíssima, eu vivo disso, eu tenho meu canal, mas até que ponto a opinião pública, a massa, influencia nos meus pensamentos, nas minhas tomadas de decisões? Por ser uma pessoa pública, por ter canais no YouTube, eu recebo comentários, críticas, pessoas me chamam no WhatsApp ou nas minhas redes sociais e discordam daquilo que eu falei. Ok, eu sei que isso vai acontecer, eu não estou aqui para julgar quem fez a série, não é isso, é uma série realmente que te prende. Eu esperava mais, eu tive uma expectativa maior, então eu me frustrei acreditando que poderia ser abordado um outro tema. Mas esse tema também abordado, eu achei muito importante para a gente parar e pensar um pouco. Quando sai uma notícia, seja do que for, principalmente quando é falando mal de um ser humano, até que ponto o que a massa realmente pensa, o que a massa está ali falando, gritando, vai interferir na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai ter a vida dela, de repente, né, como aconteceu com Johnny, perdeu milhares e milhares de dólares por contratos que não foram cancelados. Então, o intuito maior desse vídeo não é julgar a série, mas deixar um alerta que me alertou em relação a isso. Até que ponto que eu sou influenciada pela massa, até que ponto foi coisa mundial na época, interferiu no julgamento. Esse julgamento foi justo? Para quem? Essa briga foi necessária? Para quem? E algo ainda que, na época, eu andei dando uma pesquisada, estava vendo alguns problemas, justamente na época desse julgamento, que ninguém percebeu. E eu não vou comentar aqui. Problemas políticos, tá? Se você tem interesse, vai lá na data do julgamento, dá uma pesquisada, porque eu vejo que, às vezes,
uma grande notícia, um grande acontecimento, ele serve para abafar um outro. Então, gente, assista a série, é muito bacana, mas assista com essa cabeça mais aberta, pensando nisso, se analisando até que ponto a gente é influenciado. E a vida que segue. Até mais.